capítulo de número 1, versículo de número 25, vai nos dizer assim: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Vou repetir de novo. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Em outras traduções, a minha humilhação entre os homens. Nesta noite, Jesus quer remover a tua vergonha. Fala com o teu irmão e diz para ele: Jesus quer remover a tua vergonha. Louvado é o nome do Senhor. O contexto imediato do Evangelho segundo escreveu Lucas. O Evangelho é escrito pelo homem que leva o seu nome. Lucas é médico, historiador. Lucas é um exímio teólogo, um homem de mente analítica e sistemática. Lucas, ele vai dissertar, tratar, escrever a respeito da vida de Jesus. O Evangelho de Lucas, ele tem uma ordem cronológica a respeito de Cristo, a promessa do seu nascimento, a sua circuncisão, a sua infância, o seu batismo, o seu ministério público, a sua cruz e a ressurreição. Lucas, ele é um apologeta cristão, aquele defensor do cristianismo. O nosso escritor Lucas, ele vai apresentar Jesus de duas maneiras: o Jesus histórico e o Jesus teológico. Lucas está desejando, Lucas ele está produzindo uma narrativa completa e sistemática a respeito da vida de Jesus Cristo. Lucas ele escreve com a mentalidade de um historiador, de um homem estudioso, mas com um coração de um médico amoroso. Lucas é o único escritor gentil do Novo Testamento. Lucas não foi testemunha ocular de Cristo. Lucas ele não andou com Cristo, mas os seus escritos de Lucas, ele vai usar testemunhas oculares como fonte para o seu evangelho. Lucas é um homem muito estudioso, um médico, alguém que é muito sistemático. Lucas ele vai escrever a Teófilo, apontando, evidenciando, comprovando que a fé cristã não é um conjunto de fábulas, nem nada inventado pelo homem. Que a fé cristã é ministrada através de Jesus Cristo. Lucas escreve seu evangelho depois de uma acurada investigação. O impacto principal do prefácio, do índice, do prólogo de Lucas que está escrevendo é confirmar que o cristianismo ele é verdadeiro e não traz nenhum problema para Roma, aonde aquelas pessoas entendiam que o cristianismo poderia ser um problema para a política de Roma. Lucas vai começar a sua exposição, a sua declaração, a sua exegese, a sua narração, falando no tempo do rei Herodes. Esse tempo era um tempo bastante complicado, em que Israel se encontrava em uma noite escura, vivendo trevas espirituais. Israel estava passando por uma apostasia. 400 anos não se levantava mais profeta para dizer: assim diz o Senhor. Não tinha uma igreja como a de Piraporinha, aonde se levantava profeta dali e começava a profetizar, aonde o fogo descia. Israel estava entupida, estava vivendo afundada numa apostasia. A política com o rei Herodes estava em degradação. A religião com os sacerdotes estava em declínio. Herodes era um idumeu, descendente de Esaú, um assassino frio, cruel, calculista, que mandou executar até os seus próprios filhos e a sua esposa por causa do poder.
quê? Por causa da hegemonia do seu trono. Herodes é tirano, amante do poder. Herodes, ele é alguém que mata mesmo, não está nem aí. Herodes, ele não hesita em matar por causa do trono. Ele quer tentar imortalizar o seu trono na Judéia. A religião, a política estava em declínio. A religião também estava em declínio. Os líderes religiosos, os judeus, os sacerdotes, o sumo sacerdote estavam envolvidos em coisas erradas. Os sacerdotes da época se renderam à sedução dos lucros, transformou o santuário de Deus num covil de ladrões. O tempo era obscuro, era sombrio, era tenebroso. O momento era de escuridão espiritual. Não existia profeta na casa, não existia profeta no templo. O povo não recebia a palavra profética. O povo ia para o culto, mas nada acontecia. Era 400 anos sem Deus levantar o profeta. O último profeta levantado foi o profeta Malaquias. Diante desse contexto em que a política está arruinada, a religião está em declínio, vai dizer que tem um casal chamado Zacarias e Isabel, piedosos diante de Deus, homens, mulheres, esposas. Isabel e Zacarias era um casal justo, fiel, que andava em justiça diante do Senhor. Era o homem que estava querendo estar no culto todo dia. Era ensino teológico na segunda, terça-feira culto de doutrina, na quinta profética, no sábado santa ceia, na sexta no círculo de oração, domingo culto da família. Mas parecia que Isabel e Zacarias carregava dentro de si um trauma, uma ferida, algo que doía dentro da sua alma. Ambos eram espelhos de esposa e de esposo de Deus. Eles eram modelos, eram exemplos de sacerdote. Aqueles homens, aquele casal era um exemplo de homem e mulher de Deus. Doutor Hernandes Dias Lopes vai nos dizer que esse casal era extraordinariamente fiel ao Senhor. Em outras palavras, era um casal acima da média. Era um casal, como diz o nosso pastor presidente, fora da curva. Era um casal que era diferenciado. Porém, esse casal carregava traumas, feridas dentro do seu interior. Eles carregavam um trauma de não poder gerar filhos. Ele carregava uma tragédia familiar, um drama, uma adversidade da vida, porque ele não conseguia. A sua esposa era estéril, eles eram de idade avançada, não tinha filhos. Eles iam para o culto, adentravam no culto. As pessoas que tinham filho diziam: não vamos adorar do lado deles, porque eles são amaldiçoados. Porque para o judeu, quem não tivesse, não gerasse um filho, era considerado amaldiçoado. Eles sentavam em uma cadeira, as pessoas chegavam e diziam: está ali Zacarias e Isabel, não vamos sentar do lado deles, porque eles são amaldiçoados pelo Senhor. Zacarias entrava dentro do templo, os pregadores, os pastores diziam: não vamos ficar perto dele, porque ele está escondendo algum pecado, porque a família dele não consegue gerar filho. Os rabinos diziam que tinham duas pessoas que não poderiam adorar a Deus, duas pessoas em que os judeus eles excluíam da sociedade. Aqueles que poderiam, que eram solteiros, não poderiam adentrar no templo, ou então aqueles que eram casados, mas não tinham filhos, eles eram excluídos
pela sociedade um drama familiar, uma tragédia familiar, em qual esse casal carregava, ia para culto, entrava em culto, saía de culto, mas nada acontecia. Estava na oração de manhã, na oração à tarde, na oração à noite, na madrugada ia para o monte orar, mas nada acontecia. O filho não era gerado, e essa família vai começar a sentir dores dessa tragédia familiar. Essa desgraça está tomando conta desta família, que não pode gerar filho. Zacarias e Isabel, mesmo com trauma, Zacarias é piedoso ao Senhor, mesmo passando dificuldade, Zacarias é fiel ao Senhor, mesmo sendo humilhado, Zacarias é fiel ao Senhor, mesmo ninguém não dando nada, Zacarias é fiel ao Senhor, mesmo as pessoas olhando de cara feia, Zacarias é fiel ao Senhor, mesmo as pessoas querendo excluir, Zacarias é fiel ao Senhor. E já vai a primeira palavra para a tua vida: apesar das tuas feridas, apesar dos teus traumas, continua servindo ao Senhor. Eu vou repetir: apesar das tuas feridas, apesar dos teus traumas familiares, continua servindo ao Senhor, porque quando você serve, o céu cuida da tua tragédia familiar. E quando você serve, o céu cuida do teu filho que não vai querer vir para o culto. E quando você serve, o céu está dizendo: eu cuido na tua casa, eu cuido no teu lar, eu faço a porta se abrir. E quando você está aqui, o céu está dizendo: estou eu abrindo as comportas para gerar um milagre na tua vida. E quando você está adorando, estou eu quebrando os grilhões da tragédia familiar. Enquanto você busca, estou eu libertando lá. Enquanto você está aqui dando glória, dando aleluia, estou eu transformando a tua casa. Enquanto você está aqui cantando nos varões, estou eu libertando a tua família. Enquanto você está aqui, veio adorar no dia frio, o céu está dizendo para você: eu liberto o teu marido. Enquanto você veio aqui, adentrou dentro da casa de Deus, ele está dizendo: eu liberto o teu filho das drogas. Enquanto você está aqui, ele está dizendo: eu visito a penitenciária, eu visito a delegacia, eu visito os presídios, e estou eu cuidando dos teus lares. Porque o céu manda te dizer: enquanto você adora, estou eu libertando. Um casal que carregava um drama familiar, uma dor de não poder gerar filhos, uma dor de não poder ter um filho em suas mãos. Eram humilhados, excluídos da rodinha, porque não tinha filhos. Eram humilhados, depois do culto ninguém queria andar com eles. Não vamos andar com eles porque eles estão escondendo algum pecado. Ninguém queria tirar selfie com Zacarias. Ninguém queria estar perto de Zacarias. Ninguém queria ser amigo íntimo de Zacarias. Essa família, ela carregava duas barreiras na sua vida. A primeira barreira, a barreira da esterilidade. Era estéril, Isabel. A segunda barreira intransponível era a barreira da idade avançada. Eles tinham duas barreiras para vencer. Eles tinham duas barreiras para lutar, para poder passar por cima e serem os vencedores. Porém, entrava culto, saía culto, mas nada acontecia. Entrava no culto, adorava ao Senhor, orava de todo o coração,
jejuavam, eram piedosos, eram fiéis ao Senhor, mas parecia que nada acontecia. A barreira da idade avançada tirava a fé talvez de Isabel. A Isabel já começava a ficar triste, dizendo: não tem como eu gerar, nessa idade avançada, não tem como eu gerar um filho. Zacarias, sendo piedoso, mesmo cheio de feridas e cheio de trauma, ele adentra dentro do culto, ele vai para o culto, ele serve fielmente ao Senhor, porque Zacarias não está preocupado com a barreira, Zacarias não está preocupado com o trauma, Zacarias não está preocupado com a ferida, Zacarias não está preocupado com nada. Zacarias está acreditando, Zacarias está confiando que a hora dele ia chegar. E como todo sacerdote, Zacarias ia até o templo, e quando ele chegou ao templo, ele foi escolhido para oferecer sacrifício ao Senhor. Veja que Zacarias era esquecido pela terra, mas quando ele chega no templo, ele é escolhido pelo céu para oferecer sacrifício ao Senhor. Vou repetir: o céu está dizendo para você aqui nesta noite: você pode ser esquecido pelos homens, você pode ser esquecido pelos seus líderes, você pode ser esquecido pela sua mãe, pelo seu pai, você pode ser esquecido pelo teu melhor amigo, mas o céu manda te dizer nesta noite: ele se lembra de você. Apesar da tua rejeição, ele está dizendo: eu lembro de você, eu lembro de você, eu lembro da tua oração, eu lembro do teu jejum, eu lembro de quando você ia na madrugada, adentrava no monte dizendo: ó Deus, faz de novo aquilo que você fez nos tempos antigos. Eu lembro quando você vinha para a oração na terça-feira de manhã, desempregado, dizendo: ó Deus, abre a porta de emprego. Quando você estava na quinta profética, acreditando no milagre, e o céu está dizendo para você: pode o homem te esquecer, mas o meu Senhor Jesus Cristo, ele não esquece de você, ele não esquece da tua história, ele não esquece do teu legado, ele não esquece da tua vida piedosa, ele não esquece de quando você vinha para o culto, não tinha nem dinheiro para vir, mas vinha a pé adorando o nome do Senhor. Quando você vinha de longe, não tinha dinheiro para o metrô, mas vinha por dentro das vielas dizendo: olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E ele está dizendo para você: apesar dos teus traumas, continua fiel ao Senhor. Pega na mão do teu irmão e já me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, e fala para ele: apesar dos teus traumas, continua fiel ao Senhor. Apesar dos teus traumas, continua fiel ao Senhor, porque nesta noite ele está quebrando toda a barreira, ele está quebrando todo o bloqueio, todo o entrave de Satanás, ele está quebrando. Eu vejo o grandão da Galileia descendo naquele ambiente, dizendo: Haracantonabarra, eu vou dar lugar, não estou nem aí. Ele está dizendo: ó, estou eu descendo naquele lugar, aquele lugar vai ter que fechar, aquele ambiente vai ter que fechar, aquela macumbeira vai ter que entender. Haracantonabarra, aquele vizinho língua de gravata vai saber que o Senhor é contigo. O céu invade a história de Zacarias.
o céu invade o seu trauma, o seu momento difícil. Zacarias é escolhido para adentrar dentro do templo. Ele era sacerdote, não sumo sacerdote, então ele não poderia adentrar no lugar santíssimo, mas apenas no lugar santo. Zacarias vai oferecer incenso, entra dentro do templo, no átrio, chega no lugar do incenso, que significava local de oração, começa a orar, começa a dizer: Deus, muda a história da minha família. Dizia: Deus, muda a história da minha esposa. Deus, tira a vergonha da nossa casa. Deus, muda o nosso ambiente. Zacarias está orando com toda a sua alma. Zacarias está orando com todo o seu coração. Zacarias está que nem o irmão falou aqui, só conseguia dar glória a Deus, mas no seu íntimo está dizendo: cura minha ferida, cura meus traumas, cura, Senhor, tudo aquilo que me traz vergonha, humilhação. Zacarias vai ter agora um grande poder de Deus na sua frente. Um anjo vai aparecer para Zacarias no lado direito do altar. O anjo vai aparecer para Zacarias não do lado esquerdo, irmão, mas no lado direito do altar. O anjo vai aparecer para Zacarias não do lado esquerdo, mas do lado direito do altar. O anjo vai aparecer para Zacarias, porque o céu, ele trabalha com a nossa incapacidade humana. O céu, ele trabalha com a nossa incapacidade humana. O céu está dizendo: olha, é uma oportunidade para o nome de Deus ser glorificado. Eles são de idades avançadas. Isabel é estéril, mas o céu está dizendo para Zacarias: Zacarias, vai ser gerado um filho. Zacarias, vai ser gerado um filho. O homem que era humilhado pela terra, o homem que era zombado pela terra, o homem que era, chegava no culto, as pessoas não queriam, muitas das vezes, apertar a mão de Zacarias, dar a paz para Zacarias. Mas Zacarias, que era humilhado pela terra, agora é honrado pelo céu para entrar no lugar santo, oferecer sacrifício e ainda sair com o seu milagre na mão. Eu vou repetir de novo: Zacarias é escolhido para adentrar no templo, no lugar santo, e ainda sair do templo com o seu milagre na mão. Eu estou pregando aqui para pessoas que nessa noite vai sair com o seu milagre na mão. Se tem alguém que acredita, levanta a mão que eu vou profetizar. Ele está dizendo para a sua vida: leva o teu milagre hoje. Leva o teu milagre hoje. Quando sair, fecha a mão e não deixa a incredulidade levar o teu milagre, porque o céu te diz: você leva o seu milagre para casa hoje. O anjo aparece para Zacarias, lado direito do altar. O anjo aparece para o homem cheio de traumas e de feridas. O anjo aparece para o homem que era humilhado pelos judeus. O anjo aparece para o homem a quem ninguém não dava nada. O anjo aparece para aquele homem que era muitas das vezes excluído da rodinha, aquele homem em que ninguém não dava nada.
Aquele homem que as pessoas diziam: olha, ele não pode gerar, ele está escondendo algum pecado, a sua esposa talvez está em pecado. Mas o céu se lembra de Zacarias, e o anjo diz a Zacarias: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Vou repetir de novo até você entender. Ele está dizendo para você: ei, não temas, a tua oração foi ouvida. Eu vou repetir aqui desse lado para você entender. Ele está dizendo: não temas, a tua oração foi ouvida. Agora eu vou repetir para aqui para o meio. Ele está dizendo: não temas, a tua oração foi ouvida. Ele está dizendo para você aqui nessa noite, aqueles momentos de oração que você diz: liberta meu filho, liberta meu marido, faz um milagre. Ele está dizendo: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Ele está dizendo: não se preocupa, Zacarias, a tua petição foi ouvida. Fala para o teu irmão e diz para ele: a tua oração foi ouvida. Fala para ele com voz de profeta: a tua oração foi ouvida. O anjo aparece para Zacarias e diz: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. O anjo diz: Isabel, a tua mulher dará à luz a um filho e chamará seu nome João. Veja que com o céu as coisas não é bagunçado. O anjo dá as características do milagre. O anjo dá nome para o milagre. Irmão, vou dar lugar. O Senhor está dizendo: tem pessoas que se levantam e quer dizer assim diz o Senhor, mas não diz característica de nada. Quer adivinhar, irmão. O céu não trabalha assim, o céu trabalha com características. O céu diz: é assim, assim e assim. Aleluia. O anjo vai trabalhar com a característica. Vai dizer: o seu nome será João. Fala para o teu irmão e diz: o teu milagre vai ter nome. Fala para ele: você não falou, teu milagre também vai ter história. Aleluia. O milagre tinha nome, João. E o versículo de número 14 vai dizer: e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O anjo está dizendo: olha, muitos se alegrarão no teu milagre. Muitos, mas o anjo poderia dizer todos. Mas ele não disse todos. O anjo poderia dizer: todos vão se alegrar com o teu milagre. Mas infelizmente, nem todos vão se alegrar com o teu milagre. Fala para o teu irmão e diz: se alegra com o meu milagre. Fala para ele: não fica triste não se Deus não te der. Fala para ele:
mas se alegra com o meu milagre. O milagre teria nome, João. Muitos iriam se alegrar com o milagre. O milagre seria grande diante do Senhor. Aleluia. O milagre seria grande aos olhos do Senhor. O milagre seria consagrado ao Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte. Quase um nazireu consagrado ao Senhor. O milagre teria característica, nome. E muitos iam se alegrar. Ia ser grande diante do Senhor. E ainda ia ser consagrado ao Senhor. Aleluia. E ainda por cima, para terminar, seria cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O teu milagre será grande aos olhos do Senhor. O teu milagre será cheio do Espírito Santo. E o versículo 16 vai nos dizer: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Teu milagre vai ter nome, vai trazer alegria, vai ser grande diante do Senhor, vai ser consagrado diante do Senhor, vai ser cheio do Espírito Santo e ainda vai ser um milagre missionário. Glória a Deus. O milagre que você pediu ao Senhor, o céu está dizendo para você, vai ser um milagre missionário. Aquele filho a quem você não acredita mais, o céu me trouxe aqui para te dizer: se prepara que eu vou ter um encontro com ele. E ele será um milagre missionário. Ele vai ter nome, vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser grande aos olhos do Senhor, vai converter muitos, vai ser um grande pregador da palavra. O Senhor manda te dizer: eu escutei a tua oração. Tu pensou que eu não ia escutar, mas eu sou Deus que escuto toda a tua oração. Eu sou Deus que estou dentro do teu quarto, dizendo: estou eu escutando a tua voz, estou eu contemplando as tuas lágrimas, estou eu contemplando o teu choro. E ele está dizendo: o teu milagre vai ser gerado nessa noite. O seu milagre será gerado além do que você pede. O anjo diz: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. O anjo dá as características do milagre. Tem nome, é João. Muitos vão se alegrar. Será grande diante do Senhor. Aleluia. Será consagrado ao Senhor. Será cheio do Espírito Santo. Converterá muitos filhos de Israel ao Senhor. Pregará a palavra por onde passar. E quando Zacarias termina o seu período ministerial, ele vai até a
E quando chega lá, Isabel está grávida. Aleluia! Aleluia! Eu creio. Se prepara. Quando você chegar em casa, tem provisão de Deus para tua casa. Não se preocupa. O arroz acabou, mas o Senhor está dizendo: estou eu mandando. A carne acabou, mas o Senhor está dizendo: estou eu mandando. E não é carne de segunda, não, é picanha. E quem manda essa picanha aqui é o céu. Ele está dizendo para você: se prepara, porque a crise chegou lá. Mas quando você chega lá, Isabel vai estar grávida. Isabel vai estar grávida. O milagre já foi sendo gerado. Enquanto você está dando glória aqui, o feto dentro de Isabel está sendo gerado. Ele está dizendo: enquanto você dá glória aqui, eu estou movimentando lá. Enquanto você dá aleluia aqui, estou eu revolucionando lá. Enquanto você está aqui, estou eu fazendo coisas grandes na tua vida. E o céu diz: eu removo nesta noite a tua vergonha, Isabel. Estou eu removendo a tua vergonha, Isabel. Estou eu removendo a tua humilhação, Isabel. Estou eu tirando toda a humilhação contra a sua vida. O céu diz: eu removo a tua humilhação. Glória! O céu nesta noite remove a tua vergonha. Se coloque de pé e vamos orar. Eu já disse com isso. Aleluia, Jesus! Vamos usar o nome do Senhor Jesus. Porque nesta noite, Aleluia, Jeová. o teu milagre foi gerado. Eu creio. Saia com o seu milagre na mão. Não deixe o Tomé do lado querer tirar sua fé. Diga: eu acredito. Acredito. Fala para ele: ninguém vai tomar o meu milagre. Aleluia, Deus. O Senhor está removendo a tua vergonha, a tua humilhação. Foi humilhado, mas o Senhor está dizendo: foi removido. Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta buscar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. E dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como
aceitou a Jesus Cristo. Alguém que está longe dos seus caminhos. Alguém que se perdeu no meio da caminhada. Alguém que está longe da presença.